Bom, vamos começando, pessoal? Vamos. Assim dá tempo das pessoas irem entrando, enquanto isso a gente vai conversando. A gente vai tentar fazer um bate-papo aí hoje, de uma maneira que fique fluido, mas ao mesmo tempo a gente possa responder as perguntas de vocês, que eu acho que esse tema de hoje é um tema que vai dar pano pra manga no sentido de perguntas, de querer saber mais a respeito. Tem desabafo hoje, né? Também, né? Também. Meu. Porque a Thaís está aqui não só, para quem não conhece, Thaís Potomate, eu sempre erro. Thaís Roque Potomate. Potomate é de casada. Então ela está aqui, para quem não conhece o Insta dela, depois segue lá, Thaís Roque Potomate. Eu paro para não errar. Não tem problema. Entra lá para conhecer um pouco mais do trabalho dela. E ela tem um trabalho muito interessante falando sobre autoestima e empoderamento feminino também, além de outras coisitas, mas acabou sendo uma consequência, porque assim, eu me formei em administração, eu acabei me tornando coach depois de 8 anos em multinacional. Só que eu comecei atendendo homens e mulheres, só que eu percebi que com o meu histórico de vida, eu me identificava muito com o trabalho com as mulheres. E eu percebi que quanto mais eu contava a minha história, mais eu me curava e mais eu ajudava as outras pessoas. Porque eu abordo temas como depressão, como pânico, e é aquela coisa, quando a gente está no olho do furacão, a gente não consegue ver que tem saída. Então, assim, claro, você tem muita experiência de consultório, mas eu via que, assim, que às vezes as pessoas se sentiam desacolhidas. E o quanto mais eu conversava e era sincera, eu via que eu conseguia receber uma mensagem assim de muito obrigada, eu também passei por isso, você é uma luz no fim do túnel. Porque a gente acaba, eu acho que o bom da internet, claro que tem muito hater, mas é um coletivo muito legal. Sim. A gente se conheceu assim, vamos combinar, graças a Pri. Então é uma coisa que, de verdade, eu percebi que era uma consequência do meu trabalho. Contar a minha história acabava ajudando as pessoas no coaching de carreira. Daí eu falei, opa, aí tem. E daí a questão da autoaceitação, mas vamos indo, que a gente não fazer nenhum pop-up aqui no sério. E aí a ideia, quando nós nos conhecemos, até é interessante contar como é que a gente se conheceu. Nós temos uma pessoa em comum chamada Priscila, que na verdade indiretamente apresentou o nosso trabalho uma para outra. Muito. Surgiu num café de um mês e pouco atrás. Um mês e pouco, E aí tá vindo essa live hoje, provavelmente vem mais coisa por aí. Aguardem, logo logo a gente conta para vocês. E qual que é a ideia? De que a gente possa entender o que é essa autoaceitação. E quando a gente fala de autoaceitação, não é só feminina, não. Tem Bruno aí, por exemplo, entre outros homens que entraram. É poder aceitar a si próprio, entender quem é você nesse mundo, sabe? Qual que é a sua marca, o que você é além do que as pessoas dizem que você é. As pessoas se patrulham, se colocam muito pelo olhar do outro, né? É muito mais fácil ser gentil, amável e aceitar ao outro do que a mim mesma ou a mim mesmo. Né? Não, e as pessoas, elas tendem a nos definir porque também ajuda com que você se encaixe num lugar na vida delas. Sim. Então, você é a desorganizada, o fulano é o bagunceiro, a ciclana é a ambiciosa. E a pessoa te define não com uma maneira de que ela tenha algo pra você. Não é que ela tá te definindo, ela tá te botando num quadradinho na vida dela. Só que o que acontece? Quando você não sabe quem você é, você fala, tá bom, então eu sou. E você deixa que o outro te defina. Outro dia eu me peguei com uma pessoa falando assim pra mim, nossa, como você é desorganizada. E eu sei que eu não sou. Então eu falei, mas por que será que essa pessoa tá achando isso? Aí eu percebi que várias vezes eu dava indícios pra pessoa, eu usava como desculpa, eu esqueci. E daí eu falei, opa, a gente tem que tomar cuidado porque as pessoas vão nos encaixando. E assim, quando a gente está trabalhando, a gente fala da estrutura da autoestima, tem muito pôr o limite no próximo. E é uma coisa que isso vem com a autoaceitação, porque quando você não se aceita, você tem muito medo de ser rejeitada. Eu não sei se você vê isso muito aqui, eu também não quero falar, é uma questão muito, abrir muito pro pessoal, mas é uma coisa que assim, a gente começa a olhar e você fala, peraí, as pessoas estão mandando eu fazer alguma coisa, estão falando quem eu sou, daqui a pouco a pessoa está definindo a sua carreira, e não é raro, tá? Assim, os seus pais, marido, esposa, eles têm expectativas em cima de você que quando você vê, você não se aceita ao ponto de que você acha que deve seguir tudo que eles dizem. Aí isso começa na estrutura da autoestima, com certeza. Eu acho que também tem um ponto importante quando a gente fala de autoestima, que é o apreço, é o quanto você se valoriza também. E hoje
até se a gente for pegar por um outro viés com relação a alimentação, emagrecimento, o peso ideal, o corpo ideal, que as pessoas, né, ficam em voga dessa magreza, cada vez mais as pessoas acabam tendo menos autoestima, porque quantas pessoas realmente conseguem ter esse corpo que é dito como o ideal? 5% da população? Não, mas assim, nunca vai ter. No meu caso, por exemplo, eu olhava uma Pugliese da vida e eu falava assim, nossa, eu queria ter um corpo igual da Pugliese. Ah, mano, nunca vou ter. Não. Outro dia, não, é muito engraçado porque tem uma mulher que faz drenagem em mim. No dia que a primeira sessão, ela falou assim, qual corpo você queria ter? Eu falei, da Pugli. Ela olhou, ela falou, você nunca vai ter. A sua estrutura óssea é o dobro do tamanho da dela. O seu corpo, assim, você tem 1,70m, ela tem 1,55m, 1,60m. Ela falou, vocês não são perfis parecidos. Você é grande, ela é mignon. Então a gente começa a se comparar com perfis irreais. Não que ela seja um perfil irreal, mas comparado comigo, não é normal. Não é alcançável. E daí o que acontece? A gente fica se frustrando, não adianta eu subir na balança, esperar pesar 50, se eu peso 70. E a minha estrutura óssea, o quê? Eu já fiz aqueles exames do Fleury, um peso ideal, 65, 67. Para uma pessoa com a ossatura fina, é muito pouco. Sim. Então, assim, a gente fica se comparando e é muito uma questão de o corpo do outro. A gente olha muito para fora. O que eu gosto muito, eu brinco na Kim Kardashian, é que ela, querendo ou não, ela aceita o corpo que ela tem. A bunda que ela tem, a curva que ela tem. Ah, ela é o ideal? Ela começou a fazer sucesso da maneira que ela começou, meio torta? Ok. Mas ela tem uma questão de que ela abraça o corpo. Que nem aquele embrace que você postou outro dia. É se aceitar quem você é. Isso não quer dizer que você não precise melhorar, não possa fazer estética, não possa fazer nada. Mas assim, veste a camisa, olha pra quem você é. Claro. Sabe? Cria o seu padrão, né? E que de alguma forma, assim, até você usou o exemplo da Pug, ela especificamente tem uma ossatura, ela tem uma genética, ela tem um estilo de vida de muitos anos, ela tem um acesso, ou seja, tem todo um entorno que ajuda, né? Até fisiologicamente ajuda a ser dessa forma. O que acaba acontecendo também é que a maioria das mulheres e até dos homens nesse perfil mais musculoso acabam buscando sempre ser um estereótipo de uma imagem, né? Então eu vou ser feliz, eu vou me aceitar, eu vou me amar quando eu chegar naquele peso, naquele corpo ou até mesmo naquele status em si. E na verdade todo o percurso para chegar nisso, tudo que representa essa imagem, ou quanto que essa imagem realmente, será que é ela que vai te fazer feliz? Ou é a maneira como você se coloca frente a tudo isso, é a maneira como você entende que não só o seu corpo, ele é importante sim, porque é ele que vai nos levar ao longo da vida, né? A gente tem que cuidar bem dele por uma questão de saúde, de longevidade, mas é esse corpo que te define. Então, se eu sou magra, eu sou bonita como mulher, por exemplo. Se eu sou gordinha, eu não tenho meu valor. Eu já vi muita gordinha com muito sex appeal, muito mais do que muita magrela por aí, ó. Já vi gordinha dando caldo, amor, facilmente. Então, assim, o que é isso? É a tua postura. Mas é a sua postura perante o mundo. Sim. Eu vou te falar uma coisa, você sabe, assim, é uma coisa pública que eu já contei, que eu fiz uma cirurgia e eu tive uma tromboembolia e foi uma cirurgia estética. Foi naquele dia que eu me toquei, juro, demorou, tá? Pra eu me tocar. Mas foi uma coisa que, naquele dia eu me toquei que, assim, os maiores momentos mais felizes da minha vida, eu nem ligava quanto eu pesava. E a gente vive numa ilusão, assim, de quando eu emagrecer... Você já ouviu isso aqui? Eu ouço isso todos os dias. Então, e é uma coisa que, assim, é uma ilusão, porque a gente acha que o externo vai fazer o interno feliz. E eu vou te falar, às vezes eu olho foto minha... Nessa época eu falava assim, gente, eu tava tão bonita, por que eu não me aceitava? Deixar de sair de casa pela não aceitação. Sim. E você acha que tá todo mundo te olhando, porque daí começa uma paranoia, né? Você fala assim, as pessoas estão me olhando, as pessoas não estão me aceitando. Ai, tá vendo? E meu avô, vou contar uma coisa, ele falava assim pra mim, gordo é referência, magro não. É depois do gordo à esquerda. E daí, e eu ficava, gente, eu juro por Deus. Pior é que isso é verdade, eu já escutei isso. E ele falava isso pra mim, ele falava, você não pode ser a referência da rua, você não pode ser. E eu ficava com aquele negócio na cabeça e eu falava, meu Deus do céu, as pessoas vão apontar pra mim. Daí você começa num negócio, quando você não se aceita, você entra num restaurante, você acha que tá todo mundo olhando pra você.
Olha as pessoas ali. olham o prato que você pediu. E as pessoas, gente, uma coisa que a gente tava falando hoje, antes de começar a live, tá todo mundo focado, ó, no próprio umbigo. Sim. Então é uma coisa que assim, ninguém tá olhando o que você tá comendo, a pessoa pode até olhar e ver e falar, será que eu quero pedir isso? Mas ninguém tá falando, nossa, essa pessoa com esse corpo tem... Se essa pessoa tá fazendo isso amor, ela tá muito desocupada, né? Não, com certeza. É o tipo de pessoa que você tem que literalmente ignorar, né? Olha pra fora pra não olhar pra dentro. Sim, sim. E isso que a Thaís falou a respeito dessa autoaceitação é interessante que assim, as pessoas colocam muito como barreira de que assim, quando eu pesar X, 60 quilos, sei lá, só um exemplo, aí sim eu vou conseguir usar as roupas que vão me fazer eu me sentir bem, aí sim eu vou me sentir bonita, aí sim eu vou conseguir um namorado, né, ou me abrir para um trabalho, ou seja lá o que for. E na verdade acaba sendo sempre uma questão que a pessoa coloca como, quando eu atingir isso, aí eu vou conseguir ser não só feliz, mas eu vou conseguir estar de bem comigo e com a vida e com as pessoas. E na verdade o que eu vejo aqui no consultório é exatamente o justo inverso. Quando essas pessoas conseguem atingir essa tal meta, esse tal corpo, na verdade não se sabe o que fazer com isso. Perde identidade. Perde identidade, até porque todo esse processo, muitas vezes, de emagrecimento já causa essa perda da identidade naturalmente, né? Por um corpo que é diferente, com menos peso e tudo mais, com um formato diferente, mas assim, perde identidade até no sentido, sabe, daquela gordinha que de repente ela emagrece e não se reconhece mais, por exemplo. Mas aconteceu isso comigo, eu vou te falar uma coisa. Eu tinha uma relação com a comida tão forte, não era com a imagem tanto, mas com a comida tão forte que quando eu comecei a tratar com compulsão alimentar, pareceu que eu estava vivendo um luto. Não sei se é muito comum isso, mas aconteceu comigo que era uma coisa, parecia que eu estava perdendo uma companhia de verdade. Então você começa a olhar e você fala, gente, isso não é normal, não é saudável. E daí quando você muda, você começa a reparar que, por exemplo, assim, pessoas que nunca te olharam começam a te olhar. Daí você começa a falar, o quanto que essa pessoa só me quer pelo meu corpo? Daí você entra no inverso. Do tipo assim, peraí, você gosta de mim ou não? Você gosta da minha alma? E você começa a se questionar. É uma fase muito confusa e muito delicada. Só que assim, o que eu vejo cada vez mais é as pessoas não se preocupando com esse interno. Elas ficam felizes que elas estão sendo aceitas. E dane-se. Sim, mas a repercussão disso. A Ingrid Doren colocou assim, boa noite, Vanessa, entendo perfeitamente o que você está dizendo. Emagreci 65 quilos achando que o fim da obesidade resolveria minha vida. Cheguei lá e precisei fazer terapia, me senti infeliz apesar de tudo. Isso, Ingrid, é uma das coisas que eu mais observo aqui no consultório e acredito que talvez a Thaís também em alguns atendimentos. As pessoas perdem esse peso, né? Mas a leveza do peso, na verdade, não traz essa leveza com relação à vida. A leveza, muitas vezes, de você conseguir se livrar ou conseguir tratar uma compulsão alimentar, por exemplo, não faz com que você tenha tranquilidade ao comer. Uma das coisas que mais ocorre aqui em consultório é você ver pacientes, ao longo do processo de tratamento de compulsão alimentar, passam a ter dificuldade de se alimentar por medo, por exemplo. Né? Não, e às vezes você entra numa depressão, foi que nem eu te falei. A questão de aquilo representava um papel emocional tão grande que daí assim, você emagrece. Só que daí tá faltando tantas outras coisas que a comida substituía. A comida entrava num papel, às vezes, de relacionamento, de amizade, de mãe, de pai. E você começa a olhar, alguém me falou uma vez assim, fulano era um gordinho legal, virou um magrinho amargo. E daí você começa a olhar e você fala o quanto que essa pessoa tá feliz com a tal da magreza. Sim. Eu não sei se vocês lembram, quem é mais novo talvez não se recorde. O Jô Soares, uma época, ele sempre foi gordinho, uma época ele fez uma grande dieta, na época que ele tinha um programa na Globo até, e ele emagreceu. E a crítica o apontava como ele tinha deixado de ser engraçado, magro. E logo depois disso ele voltou a engordar. Quem tem seus 40 anos aí vai lembrar dessa época, que o pessoal mais novo não vai se recordar, mas ele ficou magro por um período e aí depois ele voltou a engordar. Não sei se necessariamente por isso, mas na época houve um ataque da crítica muito grande a ele por causa disso, né? Então, de alguma maneira, você mencionou a comida, mas eu até estenderia isso. O cigarro também traz esse papel. Na verdade, tudo aquilo que entra como vício, até drogadição,
compras, bebida, a própria comida, tudo aquilo que entra como vício, ele tem esse aspecto, seja de qual for, ele tem uma função na vida da pessoa. Então, na hora que você tira esse prazer, que o prazer está vindo dali, muitas vezes, talvez não necessariamente só disso, mas está vindo dali, você tira esse prazer, você precisa buscar outros prazeres. Com certeza. E daí o que acontece? A pessoa ela muda de vício ou ela fica, que é o mais comum, quando a pessoa faz bariátrica, começa a beber, sim, ou senão a pessoa entra numa depressão e fala, nossa, pra que vale? E eu vejo as pessoas mudando a personalidade. Sim. E você olha e você fala, gente, você é outra pessoa. E às vezes, na verdade, a pessoa era aquilo. Ela só se escondia, sim, porque ela estava fraca por trás do vício dela, sim, né? Sim. Então eu começo a olhar e você fala, gente, é muito delicado, tem que ter um acompanhamento de um psicólogo. Sim. Porque senão a pessoa se perde, não é? Se perde. Eu atendo bastante paciente, por exemplo, pós-bariátrica, né? Eu sempre brinco que eu não sei porquê, mas acho que só um paciente nesses 16 anos que eu atendo me procurou pré-bariátrica. Todos os outros vêm pós. O ideal é procurar quando? Pré, durante e pós. Na verdade, o ideal seria que a gente fizesse um trabalho antes, durante o processo bariátrica e até pelo menos um ano pós-cirurgia, que é o primeiro ano de maior perda de peso. Porque o que acaba acontecendo? Eu sempre brinco que assim, não deveria fazer um corte de estômago ou de intestino, mas de cérebro, né? Deveria ser tipo uma lobotomia, porque a questão não está mecanicamente no tamanho do estômago ou no tamanho do intestino, está do ponto de vista da absorção de nutrientes e tudo mais. Mas é essa relação com a comida que faz toda a diferença, né? É entender que você tem um reservatório onde cabe um polenguinho só, e como é que você vai continuar tendo prazer com a comida, ou como é que você vai ter outros prazeres que não seja esse da comida especificamente. Mas sabe o que eu sentia? Que era muito, eu tinha uma questão, eu tenho ainda hoje, que eu trabalho muito na terapia, do imediatismo, sim, do prazer imediato, e é aquela coisa que a minha psicóloga fala que é a criança interna. Tipo, cala a sua criança interna. Agora, você não pode ter. Sim. Então, é uma coisa que, assim, às vezes você nem entende que seu estômago tá menor, porque você não passou pelo processo de emagrecimento. Eu não fiz a bariátrica, mas, assim, até hoje, às vezes eu pego comida, eu pego mais do que cabe no meu estômago. Então, assim, eu emagreci, foram 33 quilos, mas eu olho e eu falo, nossa, eu vou comer tudo isso. Daí, na hora, 1/3 já me satisfaz. Então, mesmo anos, eu passando por isso, eu ainda preciso me lembrar que, assim, você não é mais aquela pessoa. Eu acho que essa relação de autoimagem, essa relação de entender, de mudar hábitos alimentares, de entender o seu novo corpo, inclusive, não é só estética, assim, fisicamente, mas é até do tamanho do reservatório do estômago, dos hábitos de alimentação. Isso tudo traz muita mudança, traz muito autoconhecimento quando a pessoa se permite, né? Você começa a ver o quanto que muitas vezes você come porque você está triste, você come porque você quer um resultado imediato, você come porque de repente você entrou naquele aspecto de que assim, hoje eu mereço, sabe? Meu dia foi horrível, meu chefe me encheu o saco. Quem nunca aí, gente? Eu já. É assim, hoje eu tive um dia difícil, hoje eu vou comemorar. Hoje eu mereço. Hoje eu mereço. Então, a comida, de alguma forma, ela tem essa característica, e é uma característica até cultural, a gente celebra com comida, né? Nós nos reunimos à mesa com as pessoas que nós amamos. Você sai com o boy no primeiro encontro, você vai fazer o quê? Comer, né? Gente, ou beber, das duas. Tudo envolve gastronomia. De alguma forma envolve. Então, assim, um dos maiores programas que a gente faz, qual que é? Vamos sair para comer alguma coisa. Então, isso, a alimentação, a comida, ela tá muito inserida, né? Na nossa vida, na verdade. Na cultura do paulista, eu também sinto, mais do que do carioca, por exemplo. Mas eu acho que de maneira geral, assim, para as pessoas latino. no mundo. Eu vejo por pessoas que eu atendo em outros países, brasileiros em outros países, assim, essa cultura do comer, claro, você tem países em que isso ainda é mais avantajado, vamos dizer assim, mas é algo que a gente não deve perder. O que acaba acontecendo com a maior parte das pessoas durante um processo de emagrecimento ou de autoconhecimento, no sentido até de tratamento da compulsão alimentar, é que as pessoas entendem que a regra, então, eu não posso mais. Eu não saio mais. Eu não saio mais. Daí fica deprê. Lógico, não tem como, porque assim,
Comida faz parte da nossa vida, sempre fará. E se você perde esse prazer do comer, na verdade você está criando um outro problema ali, né? Você tem um risco ali, então, de um transtorno de anorexia. Isso é muito grave, não é para deixar de gostar de comer, né? Mas é saber qual é o papel da comida na sua vida, né? Se ela entra com um papel que não seja de te fornecer nutrientes, afetividade, porque a gente também come por afetividade. Com certeza. Se não for por isso, tá na hora de levantar a orelha e rever. Mas né? dá pra mudar, né, Vã? Porque assim, como sim. a gente tá falando da estrutura da autoestima, o relacionamento alimentar também dá pra mudar, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é um processo de... Eu sempre digo isso aqui no consultório, Thaís, é um processo de autoconhecimento sensacional. Porque você começa a entender o porquê que você está comendo naquela hora, o que você está buscando naquele momento, se é esse prazer imediato, se é simplesmente para calar um desconforto. Que às vezes é. Que às vezes é. Quem é que não se sente desconfortável, gente? Ninguém fica 100% do tempo, todo dia, toda hora. Mas é autoobservação. Sim. E como se auto-observar, né? Sim. Porque uma coisa que as pessoas falam pra mim, eu falo, olha, presta atenção. Mas quando eu vejo, eu já fiz. E várias vezes eu já falei isso. Eu falo, respirar 5 segundos e pergunta pro seu compulsivo, pro seu impulsivo ou pro seu boicotador. Tanto na autoestima também no coaching. Eu falo, pergunta, tá bom, isso vai te ajudar? Te fortalece? Te favorece? Sim. Porque às vezes a gente tá tão envolvido que a gente acha que a gente é refém. Sim. Né? Sim, com certeza. O que você diria que seria uma boa dica, assim, com relação à autoestima, que é um ponto importante? Eu acho que muito, alguns pontos, assim, vamos trazendo alguns, mas eu acho muito uma questão de se respeita, entender a sua missão também, qual que é seu grande papel, o que você está fazendo aqui, qual que é seu maior objetivo. Eu acho que, assim, se conhecer e também aceitar que muitas vezes era o que a gente estava falando antes da live começar, aceitar que às vezes a sua realidade é aquela e naquele momento não dá para você mudar, e isso fortalece a sua autoestima porque você se tira de vítima, você se tira de refém. Então eu acho que assim, olha para sua realidade e fala, ok, eu aceito. Não é fácil, eu vou te falar. A gente tem essa coisa de super-heroína, de querer mudar tudo. Eu vou mover montanhas. Às vezes não dá. Então, assim, é se aceitar a situação real, botar o limite no próximo. Acho que isso também ajuda muito a entender, assim, o que você está fazendo aqui, qual que é o seu papel. Porque às vezes a gente fica tão amargo que a gente não entende, assim, tá bom, pra que eu acordo todo dia? E às vezes a gente não tem esse objetivo. Porque muitas vezes o que me fazia levantar em épocas de crise era o trabalho, era o coaching. Eu falo, putz, eu tenho que sair da cama para ajudar pessoas. Então, isso acaba movendo. Uma dica que eu dou para as pessoas em relação à estrutura da autoestima é muito isso, assim, não tenta mudar o que não dá para mudar agora. Por mais que, dá para você começar a mudar semana que vem, hoje seu dia é esse. Não adianta comer, não adianta nada, sabe? E muito essa questão de se respeitar. Isso é foda. Desculpa o palavrão, galera, mas tem dias que... Pode falar. Foda. Porque você quer agradar o outro, você vai nessa coisa da autoaceitação, você fala, ai, mas eu quero ser legal, o que custa eu sair 9 horas da noite do trabalho e ir na festa da minha amiga? Custa que você tá cansada, você tem seu boy em casa, gente, respeita, sabe? É botar você acima de tudo e não é ser egoísta, é você falar, olha, hoje eu não tenho energia extra pra te dar. E não é fácil. Sim. Porque falar não é fácil, né? Podia fazer um live só sobre falar não. Só sobre falar não. Ó, tá aí uma ideia. Uma ideia, vamos manter. De um tema. É muito difícil, principalmente do ponto de vista de que, assim, as pessoas, quando você fala não, você tem que também se deparar com o fato da expectativa do outro, você não ter atendido a expectativa do outro. E talvez do outro te rejeitar. Sim. E tudo bem. Não é que você quer ser rejeitada? Não, mas é Fernando Pessoa, né? Toda vez que você fala sim pra alguém, uma parte de você morre. Então, você é se respeitar e falar, olha, não é pessoal. E eu deixo claro isso para as pessoas. Às vezes eu falo, putz, não é pessoal, mas é que hoje eu tô cansada. A pessoa, mas você não é minha amiga. Não tem nada a ver com ser sua amiga, com lealdade. Amor, não ser sua amiga é falar mal de você pelas costas. Não é não querer ir no boteco tomar cerveja. Mas às vezes a pessoa não entende.
você para pra pensar, será que essa pessoa tá no mesmo nível de evolução que você? Talvez não. É difícil, mas às vezes as amizades acabam. Isso eu demorei pra entender. Que você fala, puta, às vezes a outra pessoa ela não tá te respeitando. E um dia cai sua ficha, você fala, eu sou uma muleta da pessoa. Sim. Aí tudo muda. E aí aumenta a autoestima. Sim. Sabe? A Denise tá falando aqui, ó, uma dica pra gente da Dove. Ah, sim, eles estão com uma propaganda super legal dos corpos femininos diferentes, né? É sensacional. A Dove realmente ela tá bem à frente da maioria das marcas que Eles trazem que isso há visam muitos beleza. anos, né? Sim, o último deles, que são todas as mulheres, acho que elas estão Mulheres reais. de biquíni branco até, inclusive, todas. Arrasou. Assim, tem negra, tem gordinha, magrinha, alta, baixa, japonesa, tem... Que é isso? É essa diversidade que a gente tem desses corpos, essa diversidade das personalidades das pessoas. Ninguém é igual a ninguém, nunca será. Nunca será. Não existe DNA igual, gente, nem com gêmeos. Se a gêmea da Gisele não é igual Não, a ela, não é igual amor, a ela. você nunca vai ser. A gêmea que nasceu no mesmo dia, na mesma hora, da mesma barriga, Esquece. se ela não teve a chance, ninguém mais teve. Gente, é um trabalho de autoaceitação. É assim, não somos Gisele. Eu, ela, a irmã dela, todo mundo vai levantar essa campanha. Né? Não somos Gisele nem gêmeas. Nem gêmeas, não dá. Mas é uma frustração, eu acho que num mundo tão pré-fabricado, a gente acha que é tão possível ser qualquer coisa. Sim, sim. Porque de alguma forma, hoje a gente tem uma liberdade muito grande em que a gente pode escolher ser qualquer coisa. Maravilhoso, Sim, ser homem, ser mulher, ser loira, ser morena, cabelo curto, cabelo comprido, né? É uma realidade, mas ao mesmo tempo isso traz uma cobrança também de que você tem que ser o tempo inteiro. Mas traz mesmo, é do tipo assim, eu lembro quando eu tava assim, eu pesava 100 quilos, eu lembro que um dia eu tava almoçando com a minha amiga e ela falou assim pra mim, ai, é porque eu emagreci. Eu falei, ai, que delícia, eu queria estar mais magra. Ela falou, então para de comer, então vai pra academia. Gente, eu sabia que era verdade, mas me magoou, sabe, na hora. E existe essa cobrança que assim, você tem que se mexer, você não pode aceitar o cenário. Porra, naquele dia eu tava com 100 quilos, não dava pra mudar, entendeu? Me deixa almoçar. Daí tem muito essa coisa de, vai na dermatologista, faz drenagem, faz injeção, faz sculpt na bunda, faz isso aqui. Tem isso. É um negócio, depois te conto. É um truque aí. Daí você fica assim, faz uma make, passa um reboco, alisa o cabelo. É uma coisa que assim, eu vou falar, é cansativo. Sim. E é uma competição desleal, porque você olha o Instagram e você fala, meu Deus, essa mulher é maravilhosa. Daí você começa a olhar e fala, gente, esse cabelo daí, você olha pra você tá deitada cheia de farelo, com a unha toda cagada, daí você fala... Eu não tenho solução. Sabe o sentimento assim? Não tenho solução? E daí você começa a entrar em depressão. Sim. E você sabe que essa semana eu recebi uma mensagem no direct, eu não vou lembrar o nome dela, infelizmente, de uma moça que ela fez assim, sabe por que eu gosto de ver o seu Insta? Porque você coloca que você vai buscar seu filho, que você vai na academia, que você come ou que você toma uma cerveja. Que você é humana. Gente! Mas olha que impressionante. Ser humana tá chocando. Então, você viu o quanto que a gente tem uma inversão de valores aí, onde, quando uma pessoa expõe de alguma forma, dentro de alguns limites, obviamente, a sua rotina, que você vê que é uma rotina de uma pessoa normal, como você, como eu, isso ainda traz surpresa às pessoas. Como se o comum e o normal fosse essa vida de glamour, de festas, né? De sempre comer exatamente da melhor forma possível. Claro que eu acho que assim, quando a gente fala de aquisição de saúde, a gente tem que tentar, dentro do possível, se alimentar o máximo que a gente possa conseguir bem, com certeza. Por uma questão única e exclusivamente de saúde, que não é que você está se alimentando assim só por hoje, mas é para uma vida, é pensando daqui 20, 30 anos. É um projeto de vida. É um projeto de vida. Então, não é se você escolhe hoje comer uma pizza ou não. O problema não é essa pizza, é tudo em torno dela por 20, 30 anos. Sabe aquela brincadeira que, Natal e Ano Novo engorda? Não, é uma semana entre Natal e Ano Novo que engorda, é do Ano Novo até o Natal, é o inverso. É o inverso.
É aquela coisa, como diria Oswaldo Montenegro, sempre não é todo dia. Então, Não. assim, é um projeto de vida eterno, mas não quer dizer que você nunca possa sair. Sim. Você é humano, foi que nem a gente falou, puta, um dia eu quero sentar, encher a cara, falar no boteco e as pessoas começam a se chocar. Uhum. As pessoas começam a falar, não, mas você come isso? Sim. Oi? Quer dizer, pra mim não tanto, porque eu falo de compulsão alimentar, então o povo acredita que eu como tudo, né? Mas eu vejo que é uma coisa que assim, as pessoas perguntam, elas se chocam. Uhum. E é impressionante porque assim, eu gosto muito que ontem você postou a pizza. Sim. É legal, porque tem que postar, porque é isso aí, a vida é real. É domingão, você tá com seus amigos, né? Claro. E eu acho que isso é importante para todo mundo. Até quando a pessoa tem como objetivo emagrecimento, por exemplo, de saber que assim, você não consegue fazer certinho 100% do tempo. O teu grau de cobrança com isso é muito alto. Entra numa restrição que colabora para a compulsão alimentar, por